You were right and I was wrong. Why are you the ones who are gone and I'm still here? Maybe tonight. Os, Luca, my friend, how are you? Miss you, guy. How's everything in Italy? Fala, Paulão. Carlos de Souza. Jair. Fabinho. Fala, Fabinho. Fabinho Zanata. Os Ronier Gonçalves. Tanner Gil. Que é isso? Os Almir Cantava. Jair. Fala, rapaziada. Boa. Ana Castro. Boa noite, querida. Luiz Silva. Maravilha. Todos nós aqui, todo mundo no aguardo. Fala, João Paulo, beleza? Muito bom, gente. Adoro falar, eu gosto muito de polêmica, né? Quem já me conhece já deve saber disso. Então hoje é dia de polêmica no ar. Claro, vou fazer mais ou menos no formato de ontem, tá? Vou deixar na mão de vocês para a gente poder conduzir essa live. Vocês vão me perguntar tudo aquilo que vocês quiserem saber. Vou falar bem rapidinho, para a gente entender, né, o motivo desse tópico aí. Boa noite para todos. Então, o Rony ficou curioso, né? Vamos lá, vou falar rapidinho sobre o kimono. Quem já tem isso aqui, já viu, né? Eu tenho um capítulo aqui, onde eu falo sobre os mitos do Karatê, né? E aí, eu coloco essa história do kimono, porque ela é bem engraçada. Por que eu falo isso, gente? Né? Porque ao longo para quem não conhece, os mestres do Budô, né? O Jigoro Kano, Murihei Ueshiba e o mestre Gishin Funakoshi, todos os três trajando elegantíssimos kimonos pretos, né? E a gente tem aquela mística em torno do kimono branco, né? E aí é pagação de mistério, né, Paulão? É assim, é aquilo, gente. O que a gente sabe de karatê, né? Quando eu digo a gente, eu estou condescendendo, né? Sendo condescendente com os meus colegas de profissão, né? E durante muito tempo, eu tenho que ser honesto também, soube muito pouco, porque a informação que nos chegava era muito pouca, e o momento em que eu resolvi comprar uma pá e cavar, eu comecei a descobrir informação. Mas antes disso, eu também tinha que contar com o disse-me-disse, que é o que faz a maior comunicação aí dentro da maioria das práticas, infelizmente, né? Inclusive, o que a gente chama de telefone sem fio, né? É aquela coisa, um fala, o outro fala, cada um acrescenta um ponto. E, infelizmente, gente, como qualquer profissão da medicina, a física nuclear, sempre vai existir os pagadores de mistério. A galera que floreia, que inventa, que aumenta, né, que reinterpreta para assim, né, talvez causar uma impressão de que sabe muito. Infelizmente, muita gente joga com o ego, né? Bota o ego à frente das coisas e quer mostrar. O ego, né, o que, né, gente? É aquela faceta da nossa personalidade que precisa ter, saber e ser mais do que os outros, né? Então, e é uma coisa assim, o ego é fantástico, ele é necessário, tá? Gente, não bota pergunta agora não, senão eu vou perder as perguntas. Deixa eu falar primeiro, depois a gente começa com pergunta. O ego é extremamente necessário para a nossa vida, a gente precisa aprender a negociar com ele, né? Porque ele nos dá uma percepção muito, muito importante de identidade e de interação com o mundo. Mas a gente precisa saber controlar o ego, a gente tem que saber jogar com ele, porque ele está presente aí, ele se forma depois da nossa terceira infância, o ego começa a se formar durante a personalidade, a adolescência, ele vai se formando e faz parte da nossa vida. A gente não pode deixar ele predominar. Assim como a gente também tem a nossa consciência, né, que também não deve ser a mente, deve ser assumir o lugar de mente principal e deve funcionar assim como um guia para que a gente não extrapole, não faça bobagem, para que a gente não seja injusto. O ego também não pode se sobrepor, senão a gente se esculhamba. A gente tem que ter eles ali como equilíbrios, né? Equilíbrio é a palavra de ordem, tá? E, infelizmente, a gente tem em todas as profissões, em todos os âmbitos, as pessoas egóicas, né? Que deixam o ego predominar e elas querem saber mais do que os outros, elas querem ter mais do que os outros. Você vê que o ego é uma coisa tão sinistra, gente, que se você for totalmente honesto com você mesmo e estiver atento, consciente,
Repara que quando você tem uma notícia para dar e ninguém sabe da notícia, mesmo que seja uma notícia horrorosa, um desastre, a morte de alguém, por um breve instante você sente um fiapo de prazer em dar aquela notícia. Por quê? Não é, o cara é mórbido ou é mau caráter, não é nada disso. É porque o ego, né, que é uma faceta da nossa personalidade, ele se sente poderoso quando ele tem algo que ninguém mais tem, quando ele sabe algo que ninguém mais sabe, né? Então, isso realmente acontece. Então a gente tem que estar consciente para não deixar que essa faceta, essa vontade de querer predominar, prevalecer sobre os outros, de se destacar na multidão, né, seja dominante na nossa vida. Mas tem muitos mestres, que eu chamo de mestres dos magos, né, gostam de usar para mostrar para os alunos que eles têm uma consciência, uma sabedoria, um conhecimento muito acima da média. Então eles inventam umas histórias mirabolantes, como por exemplo, né, eu fui vítima, eu ouvi essas histórias, toda a minha formação dentro do karatê, eu vi essas histórias todas, né? E se falava muito da questão do kimono ser branco, porque o branco, aí tem várias histórias, né? Porque o branco no karatê Nissenti Nashi, né? Karatê começa e termina com cortesia. Então, né? Karatê do Toashi Tonio Torizu. Kototo no Kyo Mototo Surunare. Significa, a verdadeira essência do karatê consiste em não destruir, mas também não ser destruído. Quer dizer, karatê é um instrumento de paz, né? Então, a vestimenta branca simbolizava, assim, a paz. Olha que bonito, né? Que legal, né? Profundo pra caramba. Uma outra perspectiva era a questão de que o branco é a cor fúnebre, no Oriente, e o samurai já adentra a batalha pronto para a morte. Então o kimono deveria ser branco para representar assim, né, a sua voluntariedade de entregar a sua vida pelo seu mestre. Olha que poético, né? Agora, babaquice ou baboseira, bobajada à parte, o Japão, durante muito tempo, foi um dos maiores produtores, ainda até hoje, de algodão, né? O algodão fornece peças, basicamente, da cor crua, né? Não é... Quem lembra dos kimonos antigos, quem tem mais de 40 anos aí, já pegou um kimono cru, sabe qual é a cor que eu estou falando? É um branco meio amarelado. Hoje em dia, o pessoal da moda fala que é off-white, né? E essa era a peça original do tecido. Tingir tecido, gente, era uma coisa cara, né? Então só se tingia as roupas de uso de convívio social ou para cerimônias. Você não tingia uma roupa que ia ser surrada ali, que ia ser usada ali, esfregada no chão, puxada, esculhambada, né? Na verdade, o karatê nem kimono tinha, né? Quando eles foram fazer a apresentação para o ministro da Educação no Japão, o mestre Funakoshi chegou lá com os seus alunos, com a sua equipe, para fazer a demonstração, e foi interpelado, sim, diz a lenda, pelo mestre Goro Kano, que perguntou: vocês não têm uniforme? Ele falou: não, no karatê não tem uniforme, a gente treina com a roupa do corpo. Ele falou: não, vai estar aí várias autoridades, o japonês dá muito valor a essa questão da organização, né, da formação militar. Pega ali emprestado os uniformes do judô. E aí vestiram o dogi, né, ou o keikogi, como queira, ou o judogi, como você queira, né, e fizeram a apresentação toda com o kimoninho do judô. Mas por uma imposição, a partir do momento que o karatê foi incorporado, né, às artes marciais japonesas e passou a fazer parte das artes que compunham o Budô, juntamente com o Judô, o Aikido, o Karatê-Do veio compor. E por uma determinação da Dai Nippon Butokokai, que era a grande casa das excelências marciais, digamos assim, o Ministério das Artes Marciais do Japão, que regimentava todo o funcionamento das artes marciais em território japonês, determinou que as escolas das artes do Budô deveriam trajar todas um uniforme semelhante. Com isso, todos três passaram a usar o dogi, né, que é o caminho do budoka, né, é a roupa do caminho, na verdade, ou
Keikogi, que é a roupa de prática, ou Karate-gi, Judo-gi, Aikido-gi, enfim, depende da prática que você usava. Para que vocês fiquem mais inteirados do assunto, a ideia do gi, né, do kimono, ela veio do mestre Goro Kano, inspirada na vestimenta dos bombeiros japoneses, que eram figuras que tinham grande notoriedade na sociedade, eram figuras que tinham a população tinha um apreço muito grande, porque o Japão vivia terremotos, incêndios, enchentes, tsunami, tudo que vocês imaginar, o Japão é uma ilha vulcânica, sempre aconteceram muitos problemas, inclusive há poucos anos teve uma tsunami lá que arrasou, né, o Japão, quem lembra, e o bombeiro era uma das figuras mais queridas e proeminentes, era o verdadeiro herói japonês. E naquela ocasião, os bombeiros usavam uma manta, né, um casacão de algodão trançado, pesado, que eles encharcavam para molhar e para poder entrar no fogo. E ela tinha exatamente o formato de um kimono, né, de judô. Inspirado nessa vestimenta para buscar, para trazer para sua arte mais austeridade, mais respeitabilidade, né, mestre Goro Kano fez lá o uniforme baseado no uniforme do bombeiro. Marketing puro, tá, gente? Porque a primeira foto oficial do judô no Japão era um monte de pescoçudo, maltrapilho, com aquelas orelhas de couve-flor, de braço cruzado lá, qual é, brother, qual é? Só faltava falar igual os caras do jiu-jitsu aqui do Brasil. E aí, brother, beleza, brother, qual é, brother? Né? Eles deviam falar alguma coisa lá em japonês parecido, né? Mas era isso, então não passava nenhum tipo de credibilidade, nenhum tipo de confiabilidade. E como eles estavam num momento, né, de empreendimento, de levar a arte marcial, trazer a arte marcial de volta às graças da população, tudo era meticulosamente planejado. E o kimono, o dogi, não foi diferente, tá bom? Então, romantismos à parte, né? Eu sei que é muito mais legal ouvir a história, né, da cor fúnebre, né, da mortalha, do Karate Nissentinashi, Karate no Toashi, Tonio Torozo, mas na verdade não era nada disso, né? Eram fatos práticos, como as coisas acontecem hoje em dia ainda, né? As pessoas, muito poucas pessoas param para se perguntar por que antigamente, né, o mundo era tão permeado de mágica e hoje em dia tudo é preto no branco, né? Porque antigamente era igual, só que as pessoas contam a história sempre romantizada, como muitas histórias que acontecem hoje em dia, daqui a alguns séculos vão estar sendo contadas de maneira romantizada, tá bom? Mas o kimono não tem nada disso, não. E o karatê, gente, não só o karatê, como a arte marcial, ela é recheada dessas histórias aí dos mestres dos magos, né? A galera que tecnicamente, que historicamente tem um conhecimento muito raso e aí vem com o seu conhecimento fabricado na invencionice. E aí os caras falam, nossa, esse mestre aí sabe muito. Tem que ver quando ele conta a origem do kimono. Coisa maravilhosa. Tem literatura falando disso. Uma delas é aqui, tá? Tem também, se eu não me engano, tem deixa eu me lembrar, né? Bom, tem alguns livros. Tem um livro que é muito legal, eu não vou achar ele aqui agora, que é do David Lowry, que ele fala sobre todos os rituais do dojo, como se comportar, como é feito, com as posições. E acho que ele tem um capítulo que ele fala dos kimonos também, do dogi, do keikogi, né? Da sua correta utilização, do surgimento, né? Tem sim, tem literatura, tem que procurar, tem que cavar, cara. Tem que fazer como eu fiz, sair lendo tudo que aparece, buscando tudo que é livro. Eu li todos os livros do mestre Funakoshi, todos em inglês, né? Cavei em muito tempo. A maioria em inglês sim, cara. Mas deve já ter um monte de coisa traduzida, tá? Já deve ter um monte de coisa traduzida. Então, quer dizer, cara, é isso, entendeu? Então, é bem por aí. E aí, cara, tem um monte de mistérios. Se vocês quiserem perguntar algum aí, e eu souber, claro, né, eu vou dizer. Se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Mas tem muito mistério aí que a gente pode desvendar junto aí.
Vamos lá, então agora abre para perguntas aí, pode sair perguntando. Se quiser perguntar outros temas também, pode me perguntar, porque ontem eu gostei muito do formato da live, as pessoas perguntaram bastante e ela andou de uma maneira legal, gostei. Hoje eu deixei para falar sobre esse tema aí, da apagação de mistério, a gente pode continuar se vocês tiverem alguma outra coisa aí, tá bom? Não, a questão do preto é a seguinte, gente. A Daini Pombo Tukokai, ela prevê o uso do kimono preto, sim, tá? Preto e vermelho, olha que loucura, tá? E o vermelho, né, é muito legal, o vermelho é bonito, mas é só para acima do quarto dan, né, que teoricamente seria permitido. Na verdade, o vermelho é acima de sétimo, e o preto acima de quarto, somente para mestres, somente para professores. Para a prática diária, né, eles só uniforme, tem que ser todo mundo de branco, tá? Para a prática diária é isso mesmo. É uma norma da Daini Pombo Tukokai, né? Mas não que tenha algum significado esotérico, mirabolante, extraterrestre, nem sobrenatural, tá bom? É porque era o prático, o usual era o kimono cru. E depois, hoje em dia, tem alvejante, o algodão sai alvejado, ele sai branco, tá? Cuidado que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, alvejado pode ser de balas, né? O cara pode levar um monte de tiro. Cara, eu quero um kimono alvejado, o cara dá 3 tiros no teu kimono e te vende. Vamos lá. Então, foi isso, tá, Tanergil? Quando se usar o kimono preto? Então, kimono preto, ele é proposto somente para mestres, tá? Para que os mestres se destaquem, inclusive, né? Para que tenha uma diferenciação muito grande. O mestre Funakoshi, especialmente, inclusive, a graduação, a tarja de graduação, ela é igual para o judô, para o jiu-jitsu e para o karatê também, e para o aikido também. E originalmente, pela Daini Pombo Tukokai, o sistema de graduação era igual. As escolas é que acabaram modificando, porque não se tem muito controle sobre isso, né? Tá lá, é assim que deve ser. Inicialmente era, e depois a coisa foi mudada. Mestre Funakoshi, por exemplo, não adotou, eles tinham essa prerrogativa de adotar ou não o sistema de graduações. Mestre Funakoshi não adotou o sistema de graduação da Daini Pombo Tukokai, o mestre Goro Kano sim. Tanto é que no judô tem a faixa branca, tem a faixa branca e vermelha, tem a faixa vermelha, né? Na verdade, ela vem preta, aí ela vai ter aquela tarja com todas as graduações. Depois do sexto dan, ela fica coral, aí fica vermelha, branca e vermelha e branca, simbolizando o reinício do ciclo. Começa na branca, termina na branca, o ciclo interminável de renovação da vida, né? E nenhuma energia se perde, toda energia se transforma. A filosofia por trás da graduação é isso, tá? E que o iniciante, né, o Shoshin, ele vai ser eternamente Shoshin. Mestre Funakoshi não entendia assim, ele entendia, ele era um especialista nos clássicos chineses, ele pregava a filosofia taoísta, realmente ele vivia aquilo, né? E para ele o Tao, né, o equilíbrio, a polaridade, o Yin Yang, era para ele a máxima. Por isso, na graduação do Karatê do mestre Funakoshi original, só tinha faixa branca e preta, mais nada, tá bom? Depois, Jigo Funakoshi, o filho dele, perturbou para se fazer uma graduação intermediária, onde se aferiria a faixa marrom para se destacar os dangais, as pessoas que estavam ali em vias de se graduarem faixas pretas. E, posteriormente, a Nihon Karate Kyokai, né, ocidentalizando a coisa, gente, por incrível que pareça. Por quê? Porque o projeto da JKA era dominar o mundo, era se expandir pelo mundo, e foi o que ela fez, e se tornou a maior entidade de karatê do mundo, né? Só perde hoje em dia para a WKF, porque a WKF, em termos de organização, acabou suplantando, né? Até porque tem outros objetivos diferentes da JKA. Mas a JKA montou um sistema de graduação para o Shotokan, né? E colocou lá as faixinhas coloridas, exatamente para ir dando o incentivo, porque todo ser humano é assim, inclusive o japonês, menos do que a gente, por conta da questão cultural, mas precisa de metas em curto prazo. Você tem que ter um objetivo, né? Os objetivos podem ser de médio e longo prazo. As metas são aquilo que viabilizam você a conquistar os seus objetivos.
Quando, especialmente o ocidental, ele não tem metas possíveis em curto prazo, ele começa a desmotivar. Por isso que a faixa amarela, pelo período de apreciação da JK, leva 3 meses para o cara fazer exame, de branca para amarela, 3 meses. Quando ele ganha amarela, ele se enche, né? Ele se empodera, ele ganha, porra, agora eu vou. E aí mais 4 meses ele pá, vermelha. Aí mais 4 meses, 5 meses ele pá, laranja. Mais 6 meses verde, aí o cara engrenou. Aí ele vai. E aí ele começa, né, a apontar para as metas para chegar no objetivo, que é se tornar um faixa preta, né? Que é um dos objetivos. E aí se o cara tem o objetivo de se tornar um mestre, ele sabe que está mais lá na frente. Agora, se o cara mira no objetivo de se tornar um mestre, quarto dan, que pela Daini Pombo Tukogai levava 14 anos de prática, né? Mais do que o tempo de 2 faculdades de medicina para se formar um mestre, olha que diferença de abordagem, né? Se você treinasse 2 horas por dia, você ia completar um montante aproximado das 10 mil horas, que a gente sabe que neurologicamente tem um impacto muito forte na nossa cognição. Então, essas 10 mil horas, divididas por treinos diários de 2 horas, davam 14 anos, era a média que um sujeito levava para se tornar quarto dan pela Daini Pombo Tukogai. Né? Então, imagina você mirar num objetivo para daqui a 14 anos e você não dispersar ao longo do caminho. É bastante cansativo. Então, entendendo-se isso, né, as entidades, elas foram, as organizações, os estilos, os sistemas foram moldando as suas graduações. O jiu-jitsu brasileiro, ele fugiu um pouco da graduação da Daini Pombo Tukogai e ele, em vez de ter a branca, a vermelha e vermelho e branca, ele tem primeiro a coral. Ele tem a coral, vai da coral ele se transforma em vermelha e depois da vermelha ele pula direto para branca. Tá? Mas a graduação é dada para Daini Pombo Tukogai. Então, existe em vários estilos de karatê, adotam essa graduação. Tá? E aí, aquilo que eu falei, existem muitas diferenças. Vai ter um monte de gente que vai falar, mas eu conheço a graduação assim, assim, assado. Tem, porque é aquilo que eu falei. Originalmente era uma, determinada pela Daini Pombo Tukogai, depois a coisa ganhou uma certa liberdade, tornou-se prerrogativa das instituições e elas começaram a graduar segundo ao entendimento delas. Eu, por exemplo, para o Karatê Jutsu, eu uso a mesma graduação sugerida pela Daini Pombo Tukogai. Eu vou da branca para amarela, da amarela para laranja, da laranja para verde, da verde para azul, da azul para roxa, marrom, preta. Depois do 6º dan, entra a faixa coral, depois do 7º a vermelha, 8º vermelho e branca, 9º vermelho e branca, 10º branca, né? Simbolizando, eu gosto muito dessa ideia do eterno ciclo de aprendizagem, o eterno Shoshin, né? A gente começa aprendendo e morre aprendendo também. Então eu adotei isso para IAKJ, tá bom? Bora lá. Então, não é que sim, o Wallace, não quer dizer que só pode usar dentro das instituições, você só pode usar o kimono preto depois do 4º dan. Dentro da tua casa, dentro do teu dojo, na tua academia, você pode fazer o que você quiser, desde que você não seja vinculado a nenhuma associação, federação ou entidade que vai te cobrar, né, uma conduta ética de comportamento. Se você faz parte de uma instituição, você tem que seguir a conduta ética proposta por ela, senão você não faz parte. Se eu não quero fazer parte disso aí, eu saio fora. Uma vez que eu assumi, eu quero ser parte da WKF. A WKF fala assim, só pode kimono branco para todo mundo. Kimono branco para todo mundo e ponto final. Não se discute. Não é? Agora, a partir do momento, né, o meu caso, né, primeiro eu já sou mais de 4º dan, sou 6º dan. Segundo, eu sou kanshô da minha associação, da IAKJ. As regras da IAKJ são feitas por mim, né? Eu sou um órgão fidedigno, eu tenho CNPJ, eu tenho todas as minhas atribuições, então eu tenho direito de estabelecer as minhas regras, as coisas todas dentro, é um direito adquirido para quem tem esse tipo de associação ou federação. Eu posso fazer o que eu quiser lá, mas eu sigo a norma da Daini Pombo Tukogai, para mim, que era uma das regimentações mais coerentes, de mais bom senso, tá? Então eu sigo, eu gosto de seguir. Vamos lá, Ulisses. Sensei, seu top 10 de mestres de karatê que você respeita, por favor.
E o branco supostamente não significa o luto no Japão e por isso também o Karate Gi é branco. Eu acabei de falar sobre isso, deve ter chegado agora, né, Ulisses? Cara, não, cara. Você vai lutar karatê, você vai morrer, por isso que o karatê tem que ser branco, é isso? Eu não estou entendendo, é porque o samurai vai para a batalha vestindo a cor da mortalha, que é a cor fúnebre, e o cacete é luto. Por que o karatê tem que ter luto? Samurai nem lutava karatê, bicho. Não existia karatê na época do samurai. Karatê era do peixinho, era de Okinawa. Quando ele foi para o Japão, a classe samurai já estava extinta, né? Não tem sentido, isso é tudo bobajada, cara. Isso aí é tudo folclore, é tudo bobeira. Né? Se você não ouviu, eu não vou repetir porque a história é grande, mas eu já falei, depois você vai na live lá que vai estar gravada e reveja que você vai ver a explicação pro kimono, tá bom? Top 10 eu não tenho top 10. Eu adoro o Osaka, gostava muito dele, achava o sotin dele maravilhoso. Gosto muito do Masahiko Tanaka, do Masao Kagawa, tá? São para mim os caras que eu mais gosto. Fora isso, não tenho muitos ídolos japoneses, não, tá bom? E o Sensei Matida, que como diria as meninas, é um fofo, né? E, não posso, porque, olha, quase que heresia, é uma heresia. Sensei Yasutaka Tanaka, não estou falando tecnicamente, mas como ser humano é uma das minhas pessoas preferidas de toda a minha vida. Um dos seres humanos mais autênticos, genuínos, divertidos que eu já conheci, apesar de raramente abrir um sorriso, mas era extremamente divertido. Porque a genuinidade dele, a franqueza dele, né? a retidão dele era tamanha que eu ficava com um sorriso de lado a lado olhando para ele o tempo todo. Tal a pureza de espírito do Sensei Tanaka. Ele, para mim, é o top 1. Né? O resto que eu falei vem depois. Vamos lá. Isso, então, o Arthur. Arthur não. Quem que falou? Foi o Tanner Gil. Seria para diferenciar professor-aluno? Então, como eu ia falando da graduação, inclusive a graduação antigamente era feita para isso, para destacar. Porque assim, o que acontece? Chego eu no dojo para dar aula, com a minha faixa preta, e chega um cara lá de 70 anos, de cabelo branco, coroaço, e com a mesma faixa preta. Só que esse coroaço aí, ele começou a fazer karatê há 10 anos, e tem a faixa preta dele lá. As pessoas que estão em volta participando, elas vão achar, o cara aquele cara ali deve ser 10º dan, aquele cara. E aí mexe com o imaginário das pessoas, né? E isso também mexe com o ego, mexe com um monte de coisa. Então, o que a Dani Butucocá entendia? Os professores devem ser discriminados, sim, né? Então eles têm que ter a sua graduação exposta na faixa. Então a tarja de graduação, ela era só para professores, só para instrutores. Quem não era instrutor não podia usar. O cara é faixa preta, o cara é Yudansha. Não tem problema. Ele é instrutor? Ele trabalha com... Não, então ele não pode ter tarja. Não tem tarja. Tarja era só para quem era instrutor. E os instrutores tinham lá a sua graduação. Entendeu? Então era assim que fazia, porque tinha que ter uma diferenciação. Já o mestre Funakoshi, como eu comecei a falar, depois me distraí por causa de outra pergunta, mestre Funakoshi era taoísta, né? Era praticante da filosofia taoísta, e ele não acreditava nisso. Ele acreditava que a gente deve se livrar de toda a vaidade, de todo o ego, de todo o sentimento terreno. Então, para ele, expor a graduação era um ato de vaidade e gerava nos outros o sentimento de inveja e de cobiça. Então, por isso que no Shotokan não tem. E hoje em dia a gente vê um monte de mestres dos magos no Karatê Shotokan usando a faixa coral. Tá? Então, eu que posso usar no Karatê Jutsu, eu não uso, porque eu não tenho muita vontade de usar faixa coral. De vez em quando eu coloco aquela faixa com a tarja ali, com os graus, para fazer uma foto ou outra, mas também não gosto de usar. Eu gosto de usar aquela minha faixa velhinha mesmo, que foi presente do meu professor, do Vitor Hugo Blanco Bittencourt. Aquela faixa foi comprada no Japão em 1977 e ele me deu ela de presente quando eu me tornei faixa preta. Então, aquela faixa que eu mais gosto de usar e é a que eu uso em todas as ocasiões, a não ser quando eu vou dar seminários, que eu uso a faixa branca, porque eu acho muito legal a faixa branca. E já que eu já fui todas as faixas, eu posso usar a que eu quiser. Eu já fui branca, eu já fui vermelha, eu já fui verde, já fui roxa, já fui marrom, então eu posso usar todas elas. Né? Eu só não posso usar alguma que eu ainda não fui. Eu não posso usar 7º grau, por exemplo, que eu ainda não sou. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. Vamos ver as perguntas aí. Não deixem de perguntar, senhores,
O meu telefone é uma desgraça para passar as perguntas. Eu vou subir aqui para passar a pergunta, ele não vai, ele entra caixa de texto. Jean Souza, o método Rojoundo de treino físico seria a musculação hoje em dia? Por aí, tá? Não tão simplista assim, mas por aí. Uma musculação com o que tinha, né? Os caras tinham vaso, tinham lata, tinha barra, o cara me faziam o que dava para ser feito com o corpo e com os pesos lá, mas com muita especificidade também, tá bom? Não sou especialista em Rojoundo, já li muito pouco. Teve há pouco tempo um rapaz que entrou aí numa live e falou que ele é estudioso do Rojoundo, e eu até entrei num debate com ele depois no privado, dizendo que eu prefiro a musculação, né? A musculação ela é totalmente adaptável, né, às necessidades, às demandas do praticante. E já o Rojoundo, você precisa se adaptar ao que você tem disponível lá para treinamento. Então, é mais ou menos isso. E, Cris, a quem se dá crédito à criação do Makiwara? Não sei, cara. Se você botar na internet, aí o Google deve saber. Eu realmente não sei, nunca parei para saber. Se eu já li isso alguma vez, eu não dei importância e não me lembro realmente, tá? Não faço a menor ideia. Então, Sensei, e o uso da faixa vermelha no Karatê? É o que eu estou te falando. Já falei, né, o Davis Robinson. Então, o uso da faixa vermelha, assim, ele é previsto. Tem alguns estilos que usam. Eu não sei se é o Wado Ryu que usa ou se é o Shitoryu que usa a faixa vermelha. Os mestres usam a faixa vermelha. Mas, é o que eu te falei, ele é previsto pela Dainin Kokai, sim. Você pode usar a faixa vermelha, sim. Mas são mestres, né, acima do 7º grau, 8º grau, que usam faixa vermelha, tá? E eu aqui no Brasil nunca vi. Eu já vi, que eu falei agora aí, os mestres dos magos no Karatê Shotokan, que não tem mesmo, tá bom? Usando faixa coral, tá bom? Aí isso eu já vi. Vamos lá. Perguntas. Qual o nome das defesas de faca do Karatê? Elas funcionam? Eu não sei, Cauê, eu não conheço as defesas de faca do Karatê. Eu não conheço. Eu conheço defesas, tem várias defesas, tem Nagashi, tem Osai, tem várias, mas eu não sei especificamente para faca como é que se chama, tá? Até porque eu não treino Kobudo, provavelmente no Kobudo deve ter essa nomenclatura, tá bom? O Kobudo é uma vertente que trabalha com armas do Karatê, normalmente trabalha muito mais com a utilização do Nunchaku, do Sai, do Bo, né? de armas assim, mas ele deve ter provavelmente, claro, a parte de defesa contra armas brancas, né? Contra faca, etc e tal, mas eu não sei a nomenclatura disso não, tá bom? E se elas funcionam, também não sei, cara, porque eu nunca usei a defesa de faca do Karatê contra nenhum cara armado de faca, tá bom? Tem que ser sincero com vocês, né? Ó, particularmente, eu acho belíssimos kimonos brancos, alvejados, limpos, como os da Atos e AOJ. Então, o Bruno, né, a gente não está falando de gostar ou não gostar. Eu adoro, eu estou sempre de branco. Você vê que todos os meus posts, a maioria, é de kimono branco, né? Normalmente, quando eu estou de kimono preto, eu estou treinando jiu-jitsu, né? Até porque não é questão de colocar. Alguém colocou aí, né, que fala assim, kimono preto suja menos. Não suja menos, não, ele suja igualzinho. Você pode não ver tanto a sujeira, mas ele suja igual. E o problema é de tanto não ver, o cara acaba lavando menos e ele acaba ficando mais fedido, né? E a cor preta tende a criar uma murrinha muito mais rápido que a branca. Então, o kimono preto tem que ser lavado muito mais do que o branco, tá? E o kimono preto para treinar chão é melhor, porque senão fica encardido. Mesmo que você lave diariamente, o kimono fica encardido de tanto esfregar no tatame, tá? Então o kimono preto, eu gosto do kimono preto para treinar o Neuasa, tá? Mas não é questão de preferência ou não preferência. Eu também acho bonito o kimono branco. Mas a gente está falando aqui se o branco tem algum simbolismo mesmo, ou se isso é pagação de mistério.
é pagação de mistério. E por que você acha muito bonito? Porque você acostumou a ver todo mundo de branco e realmente fica vistoso. Um kimono branco é bem bonito mesmo. Mas a gente acostumou. Se a gente tivesse sido doutrinado a ver sempre todo mundo de kimono preto e de repente aparecesse um doido de kimono branco, a gente ia ter preconceito pelo processo humano de identificação, tá bom? Isso é a coisa... O cara que entende um pouquinho de psicologia e de neurociência, ele sabe que quando a gente tem o hábito de ver alguma coisa, a gente tende a achar ela mais bonita, tá? Tem vários tipos de testes feitos com isso, gente. Por exemplo, você pega assim a foto de 5 mulheres e fica passando num sistema randômico para você decidir qual é a mais bonita. Vamos supor que 4 delas passem na sua frente 10 vezes e uma delas vai passar 20 nesse sistema randômico. 90% das pessoas escolhem essa que passou 20. Por quê? Pelo processo de familiaridade. Como você viu mais vezes o rosto dela, você acaba se familiarizando e acaba achando ela mais bonita. Entendeu? Então, quer dizer, isso é uma faceta do cérebro humano. A gente tem um sistema de conformidade que é para adaptação a grupo. Isso é uma coisa ancestral, é neurologia, mas enfim, a gente adapta muito ao grupo, né? Tem vários testes feitos assim. Por exemplo, entra todo mundo num consultório, tem 10 pessoas sentadas num consultório, né? Aí você entra, tem todo mundo ensaiado lá, 9 atores. Você entrou, toca uma campainha, as 9 pessoas levantam. Aí você que não sabe por que todo mundo levantou, fica, vou, não vou, elas sentam. Na segunda vez, toca a campainha, levanta todo mundo, você levanta também. Você não sabe nem por que está levantando, nem por que você está levantando. Mas já que o grupo inteiro levantou, você vai junto com ele. É familiaridade, é adequação ao grupo, isso é um sentimento subjacente, é ancestral, o que vem lá no nosso DNA, faz parte da nossa evolução como espécie. Por isso que o ser humano, por isso que o Homo sapiens prosperou e prevaleceu na humanidade, exatamente pela capacidade de se adequar ao grupo e de trabalhar em grupo, né? Para que vocês tenham ideia, os nossos predecessores, o Australopithecus, o Cro-Magnon, os outros hominídeos, né, que existiram, eles toleravam no máximo grupos de 30 a 35 pessoas. Quando passava disso, o grupo colapsava, porque tinha muita dissidência, tinha muita briga, acabava tendo assassinatos, né? Um roubava a mulher do outro, igual os primatas. Primatas também, alguns toleram grupos máximo de 50 indivíduos, mas mesmo assim com muita dissidência, com muita briga, com muita confusão. 30 é um número limítrofe para eles, onde eles funcionam muito bem, coesos, todo mundo tem a sua função, todo mundo faz tudo direitinho. O Homo sapiens era a única espécie que tolerava grupos de até 150. E aí eles tinham a supremacia numérica, além da capacidade da visão paralela, de aferir padrões, etc. e tal. E isso dava uma vantagem brutal. E através depois, né, do entendimento de que você conseguia reunir inúmeros grupos assim, muito numerosos, né, milhares de pessoas em torno de conceitos como religião, como etnia, nacionalismo e o melhor de todos, dinheiro, a gente aprendeu que move-se milhões de pessoas pelo mesmo propósito. Então, daí a supremacia do ser humano. E achar belíssimo uma coisa que a gente está acostumado a ver é uma programação neurológica da gente, mas a gente está acostumado com isso, por isso que a gente acha tudo isso muito bacana, muito vistoso, tá bom? Vamos lá. É legal quando a gente tem conhecimento, quando a gente estuda bastante, quando a gente, né, vai aprendendo coisas novas, muitos véus, né, vão caindo e a gente começa a perceber a realidade de uma maneira diferente, gente. É muito legal. Vamos lá. O curso de instrutores da IAKJ vai ter um módulo de neurociência, né, e de programação neurolinguística, que é muito legal, gente. Abre as portas, tá bom? Vamos lá. Ó, Rony, qual a minha graduação? Eu sou pela FERJ-KT e CBKT, que são, respectivamente, Federação de Karatê do Tradicional do Estado do Rio de Janeiro e Confederação Brasileira de Karatê do Tradicional, eu sou 6º Dan, tá? Registro na JKA, eu tenho até 3º e na ITKF, se eu não me engano, até 5º, né, que são os órgãos internacionais. Não me registrei porque é um registro caro e não me interessa. Na IAKJ eu adoto a mesma graduação que eu tenho na ITKF. Na ITKF, não, na CBKT.
porque são órgãos que eu ainda tenho alguma relação, tá bom? Mas isso tudo, gente, é pro forma, porque o aluno, né, a maioria das pessoas, a maioria é muito preconceituosa em relação a isso, né? Quando a gente pergunta assim, quem graduou o Funakoshi? Quem graduou o Morihei Ueshiba? Quem graduou o Miyagi? Quem graduou os idealizadores dos seus sistemas de treinamento? Ninguém. Aí vai fazer, você se compara a eles? Sim, me compara a eles, sim. Por que não? Tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça e muita capacidade de estudar e de aprender, de evoluir. Qual é a diferença deles para mim? Nenhuma. Então, eu tenho capacidade cognitiva, intelectual e emocional para me desenvolver como mestre. Então, uma vez que eu tenho o meu sistema de luta, o que é que me impede de me graduar, né? É só uma questão ética, né, e adequação ao grupo. Por quê? Porque a maioria das pessoas resiste a isso, né? Então, não tem porquê. Agora, não tem sentido para mim recorrer à graduação de sistemas aos quais eu não pertenço mais e não tenho nenhum tipo de perspectiva, nenhum tipo de objetivo dentro desses sistemas. Por exemplo, eu recebi via correio o meu certificado de ser estudante da CBKT. Eu não pedi, eu não fiz exame, mandaram para mim. Olha aqui, professor Vinícius Antony, pelo reconhecido trabalho, pelo seu destaque como atleta na década de 90, por ser um dos maiores campeões do nosso país, blá, 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 me conferiram o certificado de ser estudante, mas eu não fiz exame para ser estudante, não. Tá? Não fiz. O último exame que eu fiz foi o de 5º Dan. E eu não faria mais nenhum. Eu não ia fazer mais nenhum. Tá? Por quê? Porque eu não tenho mais essa relação com o karatê tradicional, com o karatê Shotokan. Né? Eu não entendo, eu não tenho mais, não faz mais parte do meu entendimento que eu tenha algo a crescer dentro do karatê Shotokan, dentro do karatê tradicional. Né? Para mim, o karatê esportivo é página virada. Né? Eu, hoje em dia, verso, estudo, desenvolvo um outro entendimento completamente diferente desse karatê. Não tem por que eu ir buscar graduação nesse tipo de sistema. Não faz o menor sentido. Né? Então, por isso que eu não me graduo mais. Pelo tempo de prática, eu tenho 31 anos de faixa preta completos. Tá? Vou completar 32 agora. Pelo tempo de prática estabelecido pela Daini Pombutu Kokai, 30 anos eu seria 7º Dan, se eu seguisse a cronologia do tempo de faixa preta, tá? Que é, por exemplo, o que faz o judô e o jiu-jitsu. O cara, quando completa 30 anos de faixa preta, ele recebe honorariamente o título de 7º grau, tá bom? Ele não precisa fazer exame, ok? Maravilha, espero que tenha ficado claro. Bom, minha graduação, eu sou 6º grau no karatê, 4º grau no jiu-jitsu. Né? E o jiu-jitsu é aquela questão, você ganha o grau pelo tempo de faixa e não por exame também. Então, eu já estou aí nas portas, mais 2 anos para o 5º Dan de jiu-jitsu. Tá? A coisa vai andando, né? Através de, por tempo a graduação. Ok? Você quer saber minha graduação no Karatê Jutsu? Então, Ronier, não tem graduação, eu sou o que eu quiser. Eu sou faixa branca, eu sou faixa vermelha, amarela, azul, qualquer coisa. Eu tô lá, a IAKJ, ela não tem nenhum objetivo, né? Nesse momento, a IAKJ é uma entidade que tem um único objetivo: compartilhar, proliferar conhecimento. Ponto. A partir do ano que vem, eu vou trabalhar na formação de instrutores. Por quê? Porque hoje em dia eu entendo, e essa é uma missão minha, né? É um propósito meu, o de levar conhecimento para as pessoas, de fazer pessoas como vocês que estão aí me vendo, desenvolverem o máximo potencial que vocês puderem como seres humanos, que é o cerne da técnica do Karatê. Xingyi Tai, a evolução como um ser humano integral, mente emocional, né? Inteligência emocional, a mente cognitiva, estratégica, detalhista, aquela mente que elabora, que pensa, que projeta, e o corpo como um todo também, né? Saúde, alimentação, higiene, equilíbrio emocional, positividade.
Então eu tenho essa perspectiva dentro do Karatê e eu quero, é meu propósito de vida, é meu objetivo de vida, levar isso para a maioria das pessoas, né? Para essa minha audiência, para as pessoas que me seguem, que entendem e que curtem o meu trabalho. Então eu estou trabalhando nesse sentido há um bom tempo, está demorando muito para sair do papel, porque eu quero levar para vocês uma coisa de excelência, de altíssimo nível, a formação de um instrutor, né, de um que eu vou chamar de Master Coach, porque a gente tem que entender que o instrutor de artes marciais, gente, ele é um interventor socioeducativo da mais alta importância. Tá? Então, eu quero, primeiro de tudo, mudar a percepção do instrutor a respeito daquilo que ele faz. Mudar a percepção dele sobre o trabalho dele. Porque enquanto você tem uma percepção ruim do seu trabalho, uma perspectiva baixa em relação ao seu trabalho, tipo, as pessoas não valorizam o Karatê, Karatê está em baixa, ninguém mais hoje em dia quer fazer. Se o cara tem essa percepção, ele nunca vai conseguir se estabelecer, ele nunca vai ser um bom profissional e ele nunca vai conseguir ganhar dinheiro através da profissão dele. Né? Para quem me conhece sabe, eu falo aqui, dinheiro é uma energia que deve ser trocada, deve ser circulada, ela é uma coisa boa, ela não é uma coisa suja, ela não é uma coisa ruim, né? E essa percepção que as pessoas têm em relação a essas coisas, a esses mitos, a essas demagogias, isso tem que acabar, né? Muita gente foge do dinheiro, por quê? Porque tem uma percepção ruim do dinheiro. Quando vê um cara com muito dinheiro, fala, esse aí não fez coisa boa não, para ter tanto dinheiro, alguma falcatrua ele fez. Pronto, você já está se sabotando para ganhar dinheiro, porque você acha que se ganhar dinheiro, você também não vai ser grande coisa. Né? Dinheiro é sujo, meu filho, não pega no dinheiro não, que é sujo. Dinheiro não é sujo. Aí leram-se na Bíblia que o reino do céu seria dos pobres. E aí o cara já vai fazendo todo um contexto inconsciente de que dinheiro é uma coisa mais ou menos. E aí não é não, cara. Dinheiro é uma energia, né? Dinheiro é um conceito que se estabeleceu, é uma moeda para a gente trocar serviços, conhecimento. E é muito louvável que você receba bem para fazer o que você faz. Né? Se você recebe uma boa energia em troca daquilo que você faz, você vai devolver uma boa energia em forma de serviço, né, de atitude, de posicionamento, de ética, de comportamento. Isso tudo vai se refletir no seu trabalho. Então, a minha ideia é formar um instrutor de Karatê que tenha um alto nível de entendimento da técnica, da história, da filosofia, da preparação física, do comportamento mental, emocional, cognitivo e que tenha um entendimento muito preciso sobre o corpo e todo o processo evolutivo, biomecânico, alimentação, tudo isso. Então, tudo isso vai fazer parte do curso de formação do instrutor da IAKJ. Tá? E aí sim, a partir do momento que eu formar instrutores, aí a gente vai elaborar a questão da formação dos alunos. E aí a gente vai começar a trabalhar com graduações, como é que a gente vai graduar, como é que não vai, quem vai poder graduar, quem não vai poder graduar. E isso tudo é um processo que eu entendo isso. Tudo que é extremamente positivo na vida da gente, leva tempo para se conquistar e para se construir. Nada que você faça do dia para a noite tem um resultado duradouro e sustentável. Tá? Então, por isso que as pessoas falam, poxa, mestre, você vive de dieta, né, para ter esse corpo. De jeito nenhum, não vivo de dieta. Porque eu não faço dieta, eu tenho um entendimento sobre alimentação diferenciado. Tá? Então, eu uso esse entendimento para a minha vida. Não é uma dieta, é o que eu sou, é como eu gosto de comer. Então, isso para mim é prazeroso e faz parte do meu dia a dia. Então não é um sacrifício, não é uma abrir mão de nada, é simplesmente uma filosofia de vida, uma maneira de viver a minha vida, uma maneira de me alimentar e com isso colher os benefícios que eu colho. Tá? Então esse tipo de entendimento a gente tem que ter. Esse é o meu objetivo com a IAKJ. Tá bom? Então, a minha graduação, voltando para a pergunta, depois de uma volta gigantesca, a minha graduação com Karatê Jutsu é qualquer uma que vocês quiserem, tá bom? Enquanto vocês entenderem que eu tenho alguma coisa, algum conteúdo para compartilhar com vocês, alguma coisa que possa somar na vida de vocês, não interessa se eu sou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º dan. Gente, isso é bobagem. Tá? O que é uma faixa preta na cintura de alguém? Não é nada. Ela é simplesmente o entendimento de uma outra pessoa, provavelmente um entendimento limitado, de que essa pessoa tinha a capacidade de usar uma faixa preta. Mais nada, gente, não é nada além disso. A faixa preta que se usa na minha academia
não vai ser a mesma faixa preta que se usa na sua. Né? Não vai ser a mesma. A faixa preta da ITKF não é a mesma faixa preta da Nihon Karate Kyokai, que não é a mesma faixa preta da WKF. Não é. São entendimentos diferentes. Né? No meu entendimento, um faixa preta tem que saber dominar técnicas de luta. Eu tenho um aluno meu, o Cris, que a maioria de vocês que acompanham minhas lives conhece, que fazia lá as lives comigo na casa dele, que quer fazer o exame da FERJ-KT e eu estou liberando ele para fazer, apesar de não achar que ele esteja, na minha concepção, ele não é um faixa preta ainda. Mas eu tenho certeza que ele vai fazer o exame e é bem provável que ele passe. E nesse exame, eu fiquei sabendo que um aspirante à faixa preta não precisa mais fazer Jukumitê, né? Eu fiquei pasmo. Como assim? Não tem luta? Não tem mais luta. Aí colocaram assim, porque a luta era numa época em que o karatê era medieval e eram selvagens. Meu Deus, eu não estou entendendo de onde é que tiraram isso. A luta foi estabelecida em 1950, 1960, no exame de faixa. Agora, não foi na Idade Média. Não era quando o karatê era medieval. Então, quer dizer, são coisas tão sem propósito, tão sem senso. Então, quer dizer, o cara vai lá, faz um Kihon básico, que ele recebe cola para fazer, né? O cara recebe, vai lá, uma relação, Oizuki, Sambonzuki, e aí está escrito 3 socos, Jodan, Chudan, Chudan, rosto, plexo, plexo. Caraca, cola para o faixa preta de um movimento básico que ele faz desde a faixa branca, e aí ele vai lá, faz essa meia dúzia de movimento, faz um kata, não luta e pronto, é faixa preta? Como assim, cara? Eu, quando fiz exame para faixa preta, eu lutei mais de 12 vezes, saí na porrada com Deus e mundo, fiz o exame com 80 pessoas, foram mais de 50 reprovados, minha banca, eu tenho orgulho de dizer, Sensei Tanaka, Inoki, Sasaki, Watanabe e Matida, porra, reprovaram Deus e o mundo, porra, aí, quer dizer, o karatê vai se deteriorando. E cada um tem um entendimento. Quer dizer, essa faixa preta que vai ser dada, se vai ser dada, eu não sei, mas ela, no meu entendimento, não reflete o que um faixa preta deve saber. Então, quer dizer, o que é uma faixa preta? É nada, um pedaço de pano preto enrolado na tua cintura. Então, gente, isso é bobagem. Mais importante a gente entender o que se tem de conhecimento para se compartilhar e para se somar, tá bom? Vamos lá. Caraca, Thales, eu nem sei o que é corredor de faixa. Corredor de faixa é o que? Corredor polonês? Corredor japonês que nego dá uma porrada de faixa? Eu não sei. Não sei o que é que você está falando. Me explica melhor aí para eu ver se eu entendo. Pois é, ela, tá vendo, Ulisses? Ulisses Cristaldo 1. Falando de graduação, o que eu acho de menores de idade são faixa preta? Não tem sentido, né? É o que eu estou te falando, cada um tem um entendimento. Faixa preta, gente, é igual carteira de motorista. Todo mundo pode ter, né? Qualquer um pode ter, desde que tenha uma idade mínima, porque você tem que ter, você não precisa ser um bom motorista. É aquilo, todo mundo pode ter carteira de motorista. Dirigir bem é outra história, tá? Saber dirigir é outra história. Agora, a partir de uma idade mínima, pressupõe-se que haverá bom senso na condução de um veículo que pode tirar vidas de terceiros. Então, por isso que não se dá um carro na mão do menino de 14 anos, um garoto de 13 anos, de 15 anos. O meu filho mais velho, aos 12, 13 anos, pilotava kart muito bem. E se eu botasse ele para dirigir um carro, ele provavelmente ia sair muito bem também. Agora, o bom senso, o discernimento, a consciência, não dá para esperar que um garoto tenha, quiçá um garoto de 18 anos, né? Porque a gente sabe que o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que é responsável pelas decisões maduras e conscientes, ele só termina de se formar lá para os 25 anos, gente. Então esperar que um garoto de 16, de 15, de 4 tenha o discernimento para colocar essa faixa preta dele em bom uso, se é que ele vai ter condições
técnicas e físicas para não encontrar com um homem feito de 30 anos de idade, faixa amarela, que vai dar um couro nele num jucomitê se isso acontecer, e vai acabar com o psicológico desse menino. Quer dizer, não, são coisas muito controversas, gente. É aquilo, é a ânsia, né, quem que é a faixa preta? Do ego, né? A pressão dos pais, que normalmente são pessoas também egóicas, que querem ter um filho faixa preta, né? Em primeira instância, ai, meu filho é faixa preta, meu filho é isso, meu filho é aquilo, né? E às vezes querem, através dos filhos, suplantar algumas frustrações pessoais e acabam pressionando as crianças, de professores irresponsáveis, né? Eu, quando fui diretor técnico da Federação do Rio de Janeiro de Karatê, durante 3 anos reprovei todo mundo que fez exame. Por quê? Pô, mas todo mundo não é exagerado? Não, não era exagerado, porque ninguém reunia as condições mínimas para ser um faixa preta. Ninguém. E uma vez foi lá um garoto, filho de uma juíza federal, que foi fazer exame para faixa preta, um garoto de 15 anos, o professor dele, conceituadíssimo, graduadíssimo, colocou ele para fazer exame e eu reprovei. E aí ele veio para mim, pô, você sabe quem que é esse cara? Ele é filho da juíza? Eu falei, pô, eu tô nem aí, meu irmão. Quem é o diretor técnico da federação? É o professor Vinícius Antony? A minha assinatura no diploma desse garoto não vai. Ah, mas não vai. Ele pode usar a faixa preta dentro da sua academia, professor. Mas um certificado outorgado pela FERJ-KT com a minha assinatura, ele não vai levar. E ponto final. E com isso eu bati de frente com muita gente durante muito tempo. Inclusive por isso que eu virei e peguei o caminho da roça e fui embora. Porque eu tenho convicções completamente diferentes do que a maioria. Tá? Então, no meu entendimento, faixa preta para crianças, não. Você pode inventa o sistema que você quiser na tua associação. Você pode botar lá, preta infantil. Aí, sei lá, aí quando o cara chegar nos 18 anos, ele tem que fazer exame para roxa de adulto. Entendeu? Algo assim. Ou faz como é feito no judô e no jiu-jitsu. Você tem graduações infantis. O cara começa branca, cinza não sei o que, cinza não sei o que lá, com a tarja branca no meio, depois amarela com não sei o que, 300 graduações. Quando o cara chegar numa faixa verde, ele já é adulto, ele já tem 17, 16 anos. E o jiu-jitsu, que tem faixa infantil e faixa de adulto. Se você é adulto, é branca para azul, azul para roxa, roxa para marrom, marrom para preto. Se você é criança, branca para amarela, amarela para amarela ponta não sei o que, amarela para não sei o que lá, laranja para não sei o que lá, verde para não sei o que lá, para depois azul. E aí, nesse ínterim, rolaram 4, 5, 6 anos e a criança se tornou um jovem adolescente e vai estar pegando ali a sua faixa azul, que no Karatê Shotokan seria referente à faixa verde. Tá? Então, quer dizer, aí é um processo muito mais inteligente, com muito mais bom senso, né? Onde o ego tem que ser suplantado pelo bom senso, né? Que é o que a gente deveria esperar, né? Falando-se de educadores, gente, de interventores socioeducativos, pessoas que deveriam zelar, né? Para que a instituição se fortalecesse pelos princípios e pelos valores, e não para fazer exame de faixa, ganhar dinheiro e para ter aluno faixa preta, a bobajada de sempre, tá bom? Eu não gosto nem de entrar nesses assuntos, não, porque isso aí é uma coisa que eu não gosto. Mas vamos lá. Mestre, karatê antigo, proibido que há, mais um mito. Olha, para te dizer a verdade, meu amigo, do açaí saudável, eu nunca ouvi nem falar nisso. Provavelmente deve ser lá em Okinawa, os caras treinavam escondido, na surdina, na calada da noite, na madrugada, como dizia Sensei Funakoshi no seu livro My Way of Life, onde ele conta os treinamentos dele na casa do mestre Tozu, na calada da madrugada, onde eles viravam a noite treinando até de manhã, e aí, para não acordar os vizinhos, provavelmente os caras, proibido da Kiai, hein? E aí algum mestre dos magos deve ter transformado isso e aí algum mito. Mas eu tô brincando, eu não sei a procedência disso aí não, tá? Eu não vou dar agora eu de mestre dos magos inventar, mas eu não sei a procedência, eu tô só conjecturando, tá bom? Valeu, Ramon. Ramon mandando um abraço aqui, show, Ramon. Vamos lá, galerinha. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. O tempo voa, né, cara? A gente vai se divertindo aqui, batendo papo. É bom demais. Vamos lá. Matheus Rigg.
O que acha da metodologia de treino do Karatê? Ele não é um pouco atrasado? Os mestres não deveriam se atualizar? Mateus, mas não é pouco não, cara. É muito atrasada. A metodologia de treino, ela é muito atrasada. Não só atrasada, na verdade, não é que a metodologia ela é atrasada. Mas vamos lá, depende. Se você for querer entender o Karatê, como ele foi concebido, a metodologia tinha que voltar pelo menos 110 anos, para que a gente pudesse entender como é que o Karatê funciona em termos estruturais. Mas em termos de preparação e condicionamento físico, realmente, há muito que se aprender, há muito que se evoluir, porque hoje em dia realmente existem inúmeros estudos que podem maximizar não só o entendimento, como o desenvolvimento do Karatê de uma forma muito mais exponencial, né? Mas, como a maioria dos professores, né, mal fala português, o que dirá entender de biomecânica, de motricidade, de fisiologia, né, vai ser mais complicado ainda. Por isso que, mais uma vez eu falo, curso de formação de instrutores da IAKJ é para mudar esse paradigma aí, quebrar esse paradigma, tá bom? Vamos lá. Sensei, o estilo Shorin-ryu usa sistema de faixas completo? Cara, eu acredito que sim, o Shorin tem, inclusive, acho que tem faixa vermelha, inclusive, tá? Porque o Shorin também, quando acabou fazendo a mesma migração que o Shotokan fez, né, que não era Shotokan, o Shorin, sim, era um estilo original de Okinawa, que acabou migrando, né, para Tóquio também, para o Japão Imperial, né, e acabou aderindo às normas, né, da Dai Nippon Butokokai. Ele teve que se adaptar, senão não poderia funcionar. Era uma questão de regulamentação. Qualquer arte marcial, naquela ocasião, naquela questão temporal, que fosse praticada em território japonês, devia passar pelo crivo da Dai Nippon Butokokai, e dentro dessa regulamentação estava proposta aí essa graduação. Então, naquele primeiro momento, as artes marciais usavam, sim, todas a mesma graduação. Mas aquilo que eu te falei, acabou tendo-se complacência nesse quesito, e cada escola foi adaptando à sua maneira e ao seu entendimento as graduações, tá bom? Sensei, você é uma enciclopédia. Ah, meu amigo, obrigado. Dojo Meikyo. Eu não sou enciclopédia, eu estudo diariamente, tá? Hoje mesmo eu estava estudando bastante, todos os dias eu estudo, porque é aquilo. Gente, não ocupe espaço, tá comigo. Tudo que eu leio, que eu absorvo, que eu aprendo, entra diretamente, começa a fazer parte do meu entendimento e da maneira de ver o mundo, né? Então, a gente consegue ter percepções muito mais amplas quando a gente entende muito mais o mundo. Vou usar um exemplo raso, tá? Para a gente entender. Por exemplo, se eu sou uma pessoa criada no cristianismo, né? Eu só tenho aquela visão de mundo, de que o mundo tem aí 2000 anos, né? Que tinha, acho que, segundo os católicos, tem 2000 e pouquinho, né? Um pouquinho antes da vinda de Cristo, que o mundo começou, e etc e tal, né? Dinossauro nem pensar, um monte de coisa que tem lá na religião cristã, né? Então, eu ia ter uma visão de mundo muito estreita, eu não ia considerar nenhuma outra hipótese. E a pessoa que precisa, a pessoa que quer ser um educador, ela tem que se abrir, independentemente da crença dela, ela tem que abrir para todas as possibilidades, para que ela tenha uma capacidade de avaliação muito maior, muito mais ampla, né? Ela não pode ser uma pessoa obtusa, não pode ser aquela pessoa, não, isso aqui não é não, isso não existe. A gente sabe que isso não pode ser assim. A história está aí para comprovar isso para a gente, né? A gente vê que as verdades absolutas, elas caem por terra o tempo todo. O que era verdade há uma década atrás, hoje em dia vira bobagem, besteira. O que era, assim, lei há um século atrás, hoje em dia é absurdo, e assim por diante, né? Há muito pouco tempo, né, as mulheres não podiam votar, não tinham direito a voto, junto com o analfabeto. A mulher era considerada igual a um analfabeto em termos cognitivos. Olha que absurdo, né? O negro não tinha voz ativa para nada, o negro era escravo. Olha que absurdo, né? Mas é absurdo hoje. Antigamente não. Se você pegar a Bíblia, né, e olhar Gênesis, você vai ver a história de Jafé, né, onde
Sodoma e Gomorra iam ser extinguidas da terra através do fogo, né? Porque Deus decidiu purificar Sodoma e Gomorra através do fogo, mandou 2 anjos à casa de Jafé, Jafé recebe os anjos, e os homens de Sodoma e Gomorra resolveram sodomizar os anjos, né? E foram lá e chegaram à porta de Jafé. Jafé, por favor, dá o anjo aqui que a gente vai, sodomizar os anjos. Jafé fala o quê? Não, de jeito nenhum. Eu tenho 2 filhas virgens e vocês podem se servir à vontade delas, mas deixem os anjos em paz. Olha aí. Hoje em dia, olha um absurdo. Pega 2 filhas virgens em mim, faz o que quiser, mas deixa os anjos em paz. Você vai falar, meu filho, tu é anjo, bate asa e voa, que nas minhas filhas ninguém mexe. Então, quer dizer, o que era, né, sagrado, que era há alguns 1000 anos atrás, hoje em dia é totalmente absurdo. Isso é uma questão temporal, cultural e de conhecimento, né, de bom senso, de desenvolvimento mesmo, intelectual e social. Né? Os valores vão mudando de tempo em tempo. Então, a gente tem que entender isso. E é por isso que eu estou sempre estudando, lendo. Aí as pessoas falam assim, na minha época, no meu tempo. O meu tempo é agora. Eu estou sempre atualizado, eu estou sempre aí na onda, como dizem os jovens. Né? Eu estou sempre aí, cara. Claro que eu posso falar assim, no meu tempo de atleta, no meu tempo de garoto, mas o meu tempo é agora, porque eu continuo aprendendo, eu continuo evoluindo. Gente, e em termos, não só no sentido figurado, quando você aprende, você está renovando, você está renascendo literalmente. A neurogênese, que é a nossa capacidade de formar novos campos neuronais, novos neurônios, novas interações conectivas do nosso cérebro, ela é uma coisa que é totalmente agravada, totalmente maximizada, exatamente pela nossa capacidade cognitiva, pelo nosso aprendizado, pela nossa elaboração de problemas. Então, quando você está aprendendo e ampliando a tua visão de mundo, você está sempre vendo as coisas com um novo prisma. E essa nova visão, ela estimula a neurogênese, né? Que é essa criação de novos mapas neuronais, de novos caminhos neuronais. Na verdade, a formação de novos neurônios. Novos neurônios estão nascendo no teu cérebro. Novas conexões estão se formando. Então, você está, em termos literais, você está renascendo em termos cerebrais. Então, o cara que estuda, o cara que se atualiza, o cara que investe em cultura, esse cara está jovem eternamente. Eu costumo dizer assim, eu não estou velho, eu estou jovem há mais tempo. É mais ou menos por aí, mas obrigado pelo elogio, tá? Peraí, estou procurando aqui as perguntinhas, tá, gente? Tentando privilegiar quem eu ainda não respondi, tá? Porque tem gente que pergunta bastante, tem gente que responde muito pouco. Pergunta muito pouco, tá? Aí eu fico... Olha lá, o Jonathan está dizendo aqui que no estilo dele, o Goju Ryu, usa toda a linhagem, usa todo o sistema de faixa, da branca à vermelha. Legal, muito bom. Não tem a branca, você sabe se o 10º Dan é branca, Jonathan? Fala aí para mim. Você vê o sistema de graduação da Daini Pombo Kokai, do judô, né, do jiu-jitsu, né, e do aikido, tem a branca no final. Algumas escolas, nem todas. O Tânia Gil está perguntando, o que precisa para fazer o curso da IAKJ? Bom, em primeiro lugar, o que eu vou pedir para o cara? É um atestado de pedigree, né? O que é isso, né? Igual cachorro. Eu preciso saber da tua procedência, né? Com quem você treinou, em quais escolas você aprendeu, de onde vem a tua graduação. É básico, é sine qua non. Você tem que ser um faixa preta certificado por algum órgão fidedigno. Quando eu digo, órgão fidedigno, alguma instituição relacionada ou com a Nihon Karate Kyokai, ou com a WKF, ou com a ITKF, ou com a Interestilos também pode ser, tá? Mas tem que ser uma entidade de âmbito mundial. Por quê? Eu falei, né? A faixa preta de uma não é de outra, mas o que acontece é o seguinte, a gente sabe que existe pelo menos um consenso, né, para que se tenha um mínimo necessário para que o cara possa ter um nível ali diferenciado, para ser faixa preta nessas entidades. Então, o cara para ser faixa preta da ITKF, ele tem que ter um conhecimento razoável da técnica básica de karatê.
para ser da Nihon Karate Kyokai, um pouco mais. Eu acho que o nível de exigência da JKA é um pouco mais alto e me agrada mais. Né? Para ser da Interestilos também, para ser da WKF também. Então, eu sei que eu vou partir de um material humano, né, trabalhável, maleável. Então eu preciso de um cara que tenha um nível de discernimento ali razoável. E aí, vamos trabalhar esse cara como um todo. Né? O cara que fizer parte do trabalho da IAKJ, de cara, a gente vai adequar ele a um perfil físico. A gente vai trabalhar Shin, Gi e Tai. A gente vai trabalhar o corpo dele para que ele se adeque a todo o sistema. Ele vai receber uma planificação de treinamento para ele. Ele tem 8 semanas para se adaptar a um perfil, né, cardiovascular, de percentual de gordura, etc. e tal, de mobilidade, de flexibilidade, de força, para que ele possa ser um instrutor exemplo. Né? Ele tem que criar a primeira mudança nele mesmo. Porque se o cara não é capaz de criar mudança nele, como é que ele vai intervir positivamente e causar mudanças em mais alguém? Esquece, né? Então o cara tem que partir do princípio. O primeiro sacrifício tem que ser o dele. Aí ele vai se dedicar, ele vai ter 8 semanas para se adaptar. Se adaptou, é o processo seletivo. Se não se adaptou, está fora. Se adaptou, está dentro. Tá? Não vai chegar o sujeito com 20 quilos acima do peso, com um percentual de gordura lá em cima, obeso, hipertenso. Esse cara não vai ser instrutor da IAKJ, lamentavelmente. É discriminação? Não, não é discriminação. Só que o cara está se propondo desempenhar uma profissão onde o nível de atleticismo, essa palavra nem existe, mas a capacidade atlética, né, é necessária. Esse cara tem que estar em condições físicas, sim, tá? Então é um pré-requisito. E aí, a partir daí, ele vai, junto com isso, né, eu estou trabalhando com um nutrólogo para a gente ter um aconselhamento alimentar também, para ajustar a alimentação, para que o cara tenha mais resultados mais rapidamente. E depois entra todo um trabalho aí de cognição. A gente vai trabalhar a mente racional dele, vamos trabalhar o processo de desenvolvimento pedagógico e vamos trabalhar, dar ferramentas para ele para trabalhar com o emocional. A gente vai fazer um módulo de meditação para desenvolver as técnicas de Mushin e um módulo de programação neurolinguística para o cara aprender a se autorregular, né, e estar sempre aí em desenvolvimento e entender como interagir melhor com cada tipo de aluno e de cliente, com cada tipo de ser humano, que isso é fundamental para que a gente tenha desenvolvimento, tá bom? Então, são esses pré-requisitos. E aí, a gente vai tocar o barco aí, o cara tem um ano, vai ser um curso de um ano para o cara conseguir executar e exibir as qualidades mínimas para se tornar um instrutor classe C, né? E aí a gente vai classe B, classe A, tá bom? E aí vai depender muito mais de vocês do que de mim. Toda a informação vai ser passada. A partir do momento que esse cara se formou instrutor da IAKJ, ele recebe um certificado de qualidade internacional, onde ele vai poder ensinar sob a chancela da IAKJ e vai receber um programa de treinamento exclusivo para os alunos dele, que é um programa que é uníssono, que é igualitário para todos os alunos de todo o mundo. O que se treina no Brasil é o mesmo que se treina em Portugal, vai ser o mesmo que se treina nos Estados Unidos e assim por diante. Né? Vai ser um cronograma de aulas, um sistema de treinamento que vai levar o aluno da branca à preta, conhecendo todo o conteúdo programático que existe dentro do Karatê. Atemi, Nage e Newaza. Tá bom? Desenvolvendo Shin, Gi e Tai. Corpo, mente emocional, mente cognitiva. Gente, mais 2 perguntinhas para a gente fechar. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá. Bom, Arthur, eu não sei se você já fez a mesma pergunta. Você está ligado nessa coisa da graduação, né? Não me graduo com ninguém, cara. Não preciso de graduação, não, cara. Tá bom? Eu não tenho mentor nem nada disso. Eu tenho 54 anos de idade. Meu mentor hoje em dia sou eu. Tá? Eu não tenho mentor, não. Inclusive, eu faço mentoria para um monte de gente, mas eu não tenho mais mentores, não. Já tive. Tá? Hoje em dia não tenho mais. Meu mentor sou eu e meu estudo, meu direcionamento, meu entendimento. Tá? Então eu não me graduo, não preciso me graduar.
né? Dentro da minha associação, dentro da minha instituição, dentro do meu método, eu sou o idealizador, eu sou Kanshō, né? Se você não sabe o significado disso, eu sou o fundador, né? Então a metodologia é minha. Se eu quiser, eu posso me dar o 10º Dan, mas eu não quero. Isso para mim não tem sentido nenhum, tá bom? Então, maravilha. Vamos lá. Cláudio Ricardo Santos, vamos nele que eu não respondi nenhuma dele. A partir de quanto tempo alguém pode ser considerado mestre? Vamos lá, essa é uma pergunta legal, interessante, porque olha só, gente, ninguém tem tempo para se tornar mestre, né? Não existe isso. Dentro do sistema de graduação, é isso que você deve estar perguntando, o cara é mestre a partir do 4º Dan. Antes do 4º Dan, ele é um instrutor. A partir do 4º Dan, na teoria, ele se tornaria um mestre. Por isso, na idealização original do processo de graduação, passar por 4º Dan sempre foi um empecilho muito grande. Para vocês terem ideia, no Karate Kyokushin, para o cara ser 4º Dan, tem que fazer 100 lutas de 1 minuto no exame. Quer dizer, vai lutar 100 combates, né, no exame de faixa dele. Se ele não conseguir vencer os 100 combates, não passou, reprovado, simples assim. Pode falar o nome que quiser, dar a cambalhota que quiser, fazer a técnica que quiser. Tem que lutar 100 vezes. Não aguentou as 100? Tchau, não é 4º Dan. Por quê? Porque a ideia era criar-se empecilhos para que o cara seja um 4º Dan. O 4º Dan é referente a um mestrado, por quê? Porque você precisa, em inúmeras instituições, defender uma tese a respeito da técnica, da filosofia e da evolução da história, do contexto histórico da arte marcial. Então, é empecilho. Só que as associações, federações e etc. e tal, e afins, fazem uma cagada, só falando assim, com o processo de graduação, e hoje em dia isso praticamente não existe mais. Então, qualquer um se torna um mestre e, pior, se intitula mestre. Mestre, gente, é um título muito mais de reconhecimento, né, do que você ser mestre. Você faz um mestrado na faculdade, você tem o título de mestre, mas você pode ser não reconhecido pelas pessoas como mestre, né? Então não tem tempo, né? Tem essas possibilidades, né, de organização pela Daini Pombutu Kokai. São 14 anos, como eu disse lá no começo da live, e ou você faz um curso de mestrado aí para poder se chamar de mestre. Eu não gosto de me chamar de mestre. Nunca me chamei, nem vou me chamar. Quando eu me refiro à minha pessoa, não me chamo de sensei, não me chamo de nada. Me chamo de professor Vinícius Antony, porque essa é a minha profissão. Eu sou professor, inclusive, sou educador físico, professor de educação física. Então, é assim que eu me intitulo, né? Se alguém entender que vê em mim a figura de um mestre, me chamar de mestre, ok, muito obrigado. Se não, também não faz a menor diferença para mim, tá bom? Se quiser me chamar de Vinícius, tá muito bom, é meu nome de batismo, pode chamar, não tem problema algum, ok? Vamos lá. Vou procurar aí alguém que não tenha... Vou falar isso aqui com o Fabinho rapidinho. Fabinho Zanata. Fabinho, professor, se um aluno migrar de outra academia que adota o sistema de karatê esportivo para a sua academia, ele assume a graduação que já conquistou por outra federação? Primeiro lugar, eu não tenho academia. Começa por aí, Fabinho. Então isso não vai acontecer. O cara não vai migrar de outra academia para minha academia. Eu hoje em dia só dou aulas particulares, tá? Só dou aulas particulares e aula online. Eu tenho 3 turmas online, eu tenho o que eu chamo de AKJ Masterclass, que é um trabalho de mentoria, né? Onde eu não graduo ninguém, onde eu não mexo na graduação de ninguém, onde eu não tenho nada a ver com a vida pregressa de ninguém. Eu simplesmente abro uma nova porta de percepção para essa pessoa em relação às técnicas, à filosofia, né, e à arte do karatê. E aí a pessoa absorve o que ela quiser, o que ela puder. Mas a graduação, o sistema de tudo é com ela, não tem nada a ver com isso, tá? A partir do momento que eu já falei que eu criar o meu sistema, a minha formação de instrutores, eu vou pensar em que fazer com a graduação. Por enquanto, não. Os meus alunos que estão comigo, à exceção do doutor Adriano, que é uma aquisição recente, que está fazendo aula comigo a caráter temporário e que é aluno paralelamente também do professor Pestana, aqui do Rio de Janeiro, professor Roberto Pestana, ele está lá fazendo e eu também não mexo na graduação dele porque ele é um aluno, digamos assim,
flutuante. Ele vem e vai, ele vai e vem, ele passa lá, é um amigo querido que quer treinar comigo, vai lá treinar comigo, depois vai embora, depois volta. Mas os meus alunos mesmo, a graduação foi dada por mim desde a faixa branca, tá bom? Eu não tenho nenhum faixa preta de Karatê Jutsu formado por mim, nenhum, tá bom? Tenho o professor Guilherme Alonso, que não é meu aluno, treinou comigo durante um tempo, não treina mais, nunca foi graduado por mim, não passou por nenhum sistema avaliatório, né, sob meu comando, simplesmente recebeu instrução, né, pagou aulas particulares durante um tempo e recebeu instrução, e hoje em dia tem um caminho completamente separado do meu, não temos mais nada em comum dentro do Karatê. Então, não é meu aluno. Eu não tenho absolutamente nenhum faixa preta formado por mim dentro do Karatê Jutsu. Tenho alguns formados no Karatê Shotokan, tá? No Karatê tradicional. Vanessa Brito, José Otávio Ferreira, vários, né? Tem vários alunos aí formados, pegaram a faixa preta sob os meus treinamentos, mas em Karatê tradicional, Karatê Shotokan. No Karatê Jutsu eu não tenho nenhum. Eu tenho 2 faixas marrons só. Mas fora isso, o resto o pessoal é menos graduado. Tá bom? Então, vamos para a última. Ó, já temos um religioso de plantão. Cadê? Peraí. Cláudio Ricardo _ Santos. A Bíblia não condena o dinheiro, condena o amor ao dinheiro. E ninguém falou que a Bíblia condena o dinheiro. Então você não tinha que estar refutando. Você podia até colocar como informação: a Bíblia condena o amor ao dinheiro. E não colocar: a Bíblia não condena o dinheiro. Ninguém falou que a Bíblia condena o dinheiro. Eu falei só que existe uma passagem onde está escrito que o reino dos céus, os pobres herdarão o reino dos céus. Foi isso que eu falei. Ninguém disse que a Bíblia condena dinheiro aqui, né? Então você que interpretou errado. A sua percepção que já veio preconceituosa e viu errado. Mas eu não falei isso. E, normalmente, quem lê lá que os pobres herdarão o reino dos céus e entende isso aí que você entendeu, é que tem a percepção ruim sobre o dinheiro, né? Porque ninguém falou isso. Nem está implícito isso. Mas muitas pessoas veem: os pobres herdarão o reino do céu porque eles são puros de espírito. Ou seja, na cabeça do cara que é preconceituoso já fala: então os ricos não são puros de espírito. E aí vai, percepções da realidade. Entendeu como é que funciona a coisa? Cada um enxerga aquilo que é capaz de perceber. E essa capacidade, ela é limitada pelo seu entendimento e pelo seu conhecimento. O conhecimento e o entendimento de cada um. Por isso que quanto mais conhecimento, mais amplo o teu espectro de percepção da realidade, tá bom? Então, eu vou aproveitar com essa, já vou, antes que ele venha aí me dar uma porretada na cabeça. Gente, muito boa essa semana, maravilhosa. Vamos de novo semana que vem. Vamos lá, vamos compartilhar conhecimento, vamos estar junto mais um pouco, tá? Vamos aí bater esse papo direto. Eu quero fazer lives, eu vou fazer lives essa semana e vou convidar alguns amigos, pessoas da educação física, pessoas que trabalham com formação de opinião, pessoas que são importantes, que trabalham como coaching, como várias coisas assim, para a gente bater um papo aí e poder tirar algumas dúvidas também, tá bom, gente? Então, só agradecer vocês aí pela paciência de estar comigo a semana toda, foi muito legal. Semana que vem, vamos de novo, tá bom? Grande abraço, um beijo a todos vocês, um ótimo final de semana. Pessoal da Masterclass, amanhã tem aula, hein? Vamos com tudo. Beijão, boa noite. Os.